Então, irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo que nós temos feito aqui sobre o ofício dos diáconos, né, o que é o ministério destes homens que são extremamente importantes no contexto da igreja local. No primeiro estudo que nós tivemos aqui, nós vimos sobre o início deste ofício, né, o texto que é comumente aceito como aquele texto onde pela primeira vez aparecem estes homens, ali são escolhidos, de acordo com uma necessidade que se apresentou para a igreja daquele tempo. Aí alguns critérios foram estabelecidos pelos apóstolos e então a igreja escolheu 7 homens para cuidar daquele determinado problema que se apresentou naquele momento. O segundo estudo que nós tivemos aqui foi sobre a grandeza deste ofício. Nós vimos que estes homens, os diáconos, eles não são homens de segunda categoria, de segunda classe. Os pastores são mais importantes e os diáconos são menos importantes. Não. Ambos são importantes para a saúde da igreja local, não há diferença nenhuma de valor, há apenas uma diferença de função. Deus dá dons específicos para cada membro do corpo e nós sabemos para que algumas pessoas Deus concede características e dá dons específicos para liderarem a igreja local, e esses 2 ofícios oficiais dentro deste contexto são apenas os pastores e os diáconos. Porém, os diáconos são extremamente importantes para o bom andamento de uma igreja. E hoje, então, no nosso terceiro encontro aqui, o terceiro estudo acerca do diaconato, nós veremos então as funções do ofício. Nós veremos bem certinho quais são as incumbências desses homens, o que eles precisam fazer, quais são as suas responsabilidades dentro da igreja local. Ok? É bom que hoje a gente não está em tão grande número e não deixem suas dúvidas. Quem tiver qualquer questionamento, faça. Importante, às vezes a sua pergunta é a pergunta de mais pessoas. Então, às vezes a gente fica com vergonha, com medo de perguntar, e acaba passando algo que talvez outros irmãos também tenham dúvidas. Então, vou aproveitar hoje para tirar qualquer dúvida que venha a termos ainda aqui nesses estudos. Então, vamos lá para as funções do ofício. Mais uma vez aqui, eu vou pegar o texto de Atos 6, porque ele é importante aqui para nós. Abra suas Bíblias em Atos 6, verso 1 a 7. Nós já é a terceira semana que nós vamos ler esse texto, porém é importante aqui para frisar bem essas questões e também vai ser importante para vermos aqui sobre as funções deste ofício. Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Então vamos recordar aqui o que diz o texto. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então lembro aqui que foi um problema que se apresentou, uma igreja que está iniciando, uma igreja que inicia lá com a pregação de Pedro em Atos 2 e que vai sendo acrescentado pessoas e pessoas sendo salvas dentro daquele contexto. E aí então surge aqui um problema. Houve uma reclamação aqui por parte daqueles judeus de fala grega, que vinham da dispersão e estavam ali reunidos em Jerusalém. E aí então os 12, diz aí o texto, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para o encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então, irmãos, talvez você tenha reparado aqui que em momento algum aqui do texto, nessas nossas traduções aqui em português, nós vamos encontrar aqui presente a palavra diácono. Nós não encontramos aqui, é o texto que nós usamos e é aceito, unanimemente como sendo o início desse ofício, mas nós não temos aqui em nenhum lugar a palavra diácono escrita. Mas por mais que ela não apareça no nosso idioma, que é a palavra, esse terminho ali no verso 3, para encarregarmos desse serviço. Essa palavra serviço, no grego,
é a palavra diaconia, né? Vem do verbo diaconel, que é a ideia de serviço. Então, o diácono é aquele que serve na igreja. Então, por mais que não esteja traduzido o termo aqui como diácono, esses homens, eles são os primeiros levantados para esse tipo de serviço. Então, basicamente, o que nós temos aqui são homens que são ali escolhidos para algumas funções específicas de acordo com aquela necessidade do momento. Tá? Então, apareceu um problema específico ali na igreja, daqueles dias, né? E esses homens foram levantados para auxiliar os pastores, que no caso ainda eram os apóstolos, a cuidar desses afazeres, desse serviço, que era aqui basicamente atender a necessidade das viúvas, para que os 12 pudessem focar no ministério que Deus incumbiu a eles, o ministério da palavra e da oração. Tá? Então, de acordo com isso, o que nós podemos ver que foram as funções neste momento? Neste momento, a função dos diáconos foi basicamente atender ali aquelas pessoas carentes, fazer o atendimento ali da distribuição diária. E é bom enfatizar aqui que os apóstolos eles não estavam conseguindo fazer isso de maneira perfeita, porque senão não haveria reclamação. Os apóstolos não estavam conseguindo atender essa demanda ali na igreja, né? Por isso que alguma pessoa, alguma viúva acabou sendo esquecida nessa distribuição. E aí, então, depois da reclamação, os apóstolos tomam essa decisão. Olha, nós não estamos conseguindo fazer isso de maneira excelente, da maneira que Deus espera. Então, vamos escolher pessoas para nos ajudar. E aí nós vamos focar naquilo que realmente Deus nos chamou a fazer. Então, ficou a cargo desses 7 homens fazer isso, atender a necessidade dos carentes naquele momento, de uma forma sábia, pacificadora, de maneira que o problema cessasse, né, que não houvesse mais, não aumentasse ainda mais a murmuração dessas pessoas, que eles tinham que deixar as pessoas contentes com a distribuição, eles deveriam ali ser pacificadores, como nós vimos na semana passada. E aí então nós vemos na sequência do texto que o problema de fato foi sanado, ponto que a palavra começou a crescer ainda mais, depois que esses homens passaram a auxiliar os 12. Então esse era o principal problema daquele momento. Mas o princípio por trás, e mais importante de tudo, é que a função deles neste momento era aliviar o trabalho dos apóstolos. Desses trabalhos, das demandas que não estavam relacionadas com o ensino da palavra e com a oração. Então os apóstolos aqui escolheram, tomaram a decisão de eleger diáconos com o objetivo de auxiliarem a eles mesmos nas questões administrativas, que não estavam ali vinculadas aos dons que Deus deu aos 12, aqueles homens, os apóstolos. Então Deus, ele chama e ele concede dons para cada crente, para cada membro do corpo. E Deus nos concede dons com o objetivo: atuarmos em favor da igreja. Deus não nos dá dom para nós mesmos, para autocrescimento, para que você se torne um crente melhor. Não, Deus nos dá dom para que a gente sirva, para que a gente ajude os outros membros da igreja a crescerem também. Nós queremos que toda a igreja progrida. Então, quando Deus concede dons, Ele quer que a gente atue em favor da igreja, de acordo com o dom que cada um recebe. Então, mais uma vez, irmãos, não há diferença aqui de valor, apenas uma diferença de função. Deus chamou alguns para pastores e outros para diáconos, da mesma forma que vai chamar outras pessoas para servir em outras áreas da igreja. Tá? Então, é importante sempre nós sabermos disso. Essa era basicamente a função, o desdobramento aqui desse texto. Nós vemos que houve uma necessidade. A necessidade era o atendimento às pessoas carentes que precisavam de ajuda. E basicamente esses homens são chamados para auxiliar os apóstolos naquele momento. É isso. Tá? E aí o desenvolvimento do ofício ao longo do Novo Testamento. Aí a gente começa a perceber que a igreja, conforme vai se passando os anos, ela vai se desenvolvendo e se organizando de uma maneira diferente daquilo que nós já vimos em Atos 6. Há um progresso nisso.
E aí, ao longo do Novo Testamento, nós vamos encontrar já esses homens com um ofício muito bem designado já. Por exemplo, vamos para Filipenses, capítulo 1, verso 1. Olha a saudação aqui de Paulo à igreja dos Filipenses, que ele diz. Filipenses 1, verso 1. Diz ali, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha só como já está bem estabelecido, né? Da mesma forma que os pastores, os bispos, os presbíteros já estão bem estabelecidos, agora também já há a figura com o título. Agora o termo diaconia aqui não é usado mais de uma maneira apenas como alguém que serve, mas como um oficial. Ele é colocado ao lado dos pastores, né? Inclusive bispos e diáconos que vivem aí na igreja de Filipe. Tá? O outro texto que nós vamos ver agora é aquele clássico de 1 Timóteo 3. 3, verso 8. Diz ali o texto, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam assim, ele traça as características. Então, você vê que depois dele dar as qualificações para pastores, ele coloca a classificação dos diáconos, agora como um ofício. Já está claro a figura desses homens que auxiliam pastores. Né? Então, você vê que Paulo ele categoriza. Ele primeiro fala de pastores e depois ele vai falar daquela segunda pessoa importante para a igreja, que é o diácono. A figura deste homem que tem as suas funções ali dentro da igreja. Então, o que nós vemos ao longo do Novo Testamento é que o ministério dos diáconos foi se estruturando a tal ponto que se tornou claramente um ofício. E o termo usado para designar esses homens que auxiliam os pastores é o termo diáconos. Ok? Agora, além disso, como que isso percorreu agora na igreja primitiva? Né? Como é que será que o ofício se desenvolve naquele período depois do tempo apostólico, do período apostólico, depois que os apóstolos morrem? Será que há algo que a gente possa aprender do ministério dos diáconos nesse outro período, naquelas gerações que se seguiram dos apóstolos? Então, aí nós vamos para os relatos dos pais apostólicos e nós vemos lá que eles tratam dos diáconos, porém mostram que eles seguiram neste mesmo papel de auxílio, mas, de acordo com Calvino, João Calvino escreveu sobre isso, relatando o ministério dos diáconos no período da igreja primitiva, parece que a igreja naquele momento dividiu os diáconos em duas classes. Eles exerciam basicamente na igreja primitiva duas funções. Havia os diáconos que eram especificamente encarregados de administrar esmolas. Calvino ele fala sobre isso, que havia um grupo que era designado como diácono apenas para receber as ofertas, as doações para os cuidados aos irmãos em necessidade. E aí você tinha esse grupo que fazia apenas isso. Eles eram aqueles encarregados da administração dessas esmolas que chegavam para a igreja, das ofertas dos irmãos, para o cuidado de pessoas em necessidade. E o outro grupo era aquele que cuidava dos pobres e enfermos diretamente. Então, o outro grupo de diáconos, ele tinha um contato direto com aquelas pessoas em necessidade e fazia uma espécie de meio campo. Eles viam quem é que precisava de fato e aí se dirigiam ao outro grupo de diáconos que administrava e coletava para que fosse levado diretamente a essas pessoas. Então havia ali uma organização de dois grupos, mas que eles se interligavam nas tarefas. Um administrava e o outro grupo ia até os necessitados e levava as esmolas até eles. Então, na igreja primitiva, nós vemos esse tipo de organização, mas, independente da forma, o contexto de Atos 6 permanece, né? Trabalhando em conjunto com o ministério pastoral, atendendo às necessidades que se apresentavam naquele momento. Tá? Alguma dúvida até aqui, irmãos? E aí nós chegamos então... Pode falar.
Exatamente. Eles recebiam ou se deslocavam para receber, e aí eles administravam no cuidado, né? Eles ficavam com eles, organizavam essa parte administrativa, até que o diácono responsável para ir lá no enfermo, no necessitado, e chegasse a ele e dissesse, olha, tal família está precisando de ajuda nesse sentido. E aí esse que estava administrando as ofertas repassava e tal. Então era organizado nesse sentido. E aí nós chegamos na igreja contemporânea, né? E aí nós temos diferente, né? Se a gente pegar a qualificação dos diáconos, né? O que o diácono precisa ter para ser escolhido diácono, né? Quais são as características daqueles homens que devem ser levantados? Nós temos um texto de 1 Timóteo 3 que é praticamente exaustivo na questão. Ele vai lá e diz, precisa ter isso, ser assim, ser assado, todas as características. Agora, em relação às funções, nós não encontramos um texto que diga o diácono precisa fazer isso. A sua responsabilidade na igreja é essa. Até nós temos isso até para pastores, né? O pastor, a principal responsabilidade é o ensino e a oração, né? A proteção, até a própria figura do pastor simboliza, né, a função dele na igreja. Agora, do diácono nós não temos isso. E por que será que Deus não nos deixou um texto nos explicando isso? Por que será que Deus não deixou claro a nós, na sua revelação, uma instrução acerca do que o diácono tem que fazer na igreja? Alguém arrisca um motivo para Deus não ter determinado isso na Bíblia? Para não limitar o serviço. Porque as necessidades elas variam de tempo a tempo. A necessidade da igreja de Atos 6 certamente não é a mesma que nós temos hoje. Da mesma forma que não é as necessidades que uma igreja local em outro lugar, em outro bairro da nossa cidade possa ter. Da mesma forma que não é a mesma da igreja primitiva. Da mesma forma que não é a mesma necessidade da igreja na África, nos Estados Unidos. Localidades, questões diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes. E isso impacta na vida da igreja. Então os serviços eles vão mudar. É por isso que não tem algo engessado, porque o serviço pode ser em um lugar de uma forma, às vezes a prioridade é cuidar de necessitados, pessoas pobres, num bairro pobre, que precisam de ajuda, às vezes o serviço vai ser outro, vai ser mais administrativo, vai ser questões de disciplina, enfim, as necessidades que podem se apresentar são diversas. Então não teria como ter isso escrito, né? Teria que ter uma imensidade de funções ali alinhadas para que a gente entenda. Mas o princípio de Atos é muito claro. O princípio do auxílio naquelas atividades necessárias no contexto da igreja local, de tal forma que os pastores possam se dedicar ao dom que eles foram chamados. Tá? Então é basicamente isso. O princípio foi entregue. Deus entregou o princípio. Um grupo de homens devidamente qualificados, Deus deu as qualificações deles, que devem auxiliar os pastores de tal forma que eles possam se dedicar àquilo que foram chamados. Então é por isso, irmãos, que as funções que nós veremos a partir de agora estão levando em conta aqui as necessidades das igrejas contemporâneas. As funções que nós vamos ver agora estão relacionadas com a nossa realidade, com a realidade do nosso país, com as igrejas da nossa região, da nossa época, enfim. E é bom nós sabermos desde já que essa lista de funções, ela não é exaustiva. Porque nem poderia ser, né, irmãos? Certamente outras funções poderiam ser colocadas aqui e que não foram. E provavelmente alguma daquelas que serão alistadas aqui, talvez não seja uma necessidade que vai ocorrer para nós em algum momento. Tá? Então é basicamente algumas questões que são mais comuns de haver necessidades das igrejas dos nossos dias, no Brasil, enfim. Essa lista ela foi retirada do livro do pastor Graniconato, a Igreja de Deus. Tá? Então, eu peguei dali essas classificações, essas funções, de acordo com essa realidade. É uma lista bem completa aqui, que abrange num contexto muito parecido com o nosso. Então, vamos a elas. Primeira, cuidar dos necessitados. Essa foi a função principal ali de Atos. E dificilmente
uma igreja não terá que ter esse cuidado em algum momento. Foi a primeira função exercida pelos diáconos e ela permanece ser uma necessidade para as igrejas atuais. De dentro para fora. É prioridade os da fé, os membros. Né? O nosso olhar ele sempre é para a nossa igreja. Né? Essa é a nossa responsabilidade, que Deus nos cobrará. Se nós tivermos um irmão em necessidade da igreja e nós fecharmos os nossos olhos para isso, isso é gravíssimo. Né? Agora, dentro do possível, façamos o bem para todos. Né? Mas a prioridade é essa função de cuidar das necessidades dos irmãos na fé. E para tanto, irmãos, o diácono, então, se ele tem essa incumbência, ele precisa ser alguém envolvido. Ele precisa ser alguém envolvido com a congregação. Ele não pode ser uma pessoa que não participa. Ele precisa estar em contato com os outros, porque nem sempre o irmão em necessidade vem e fala a sua necessidade. Ele expõe para o pastor, por exemplo, ou expõe para a congregação que ele precisa. Muitas vezes ele vai até não querer falar, né? Então cabe da igreja perceber essas coisas. E aqui há uma incumbência dos diáconos perceber. Inclusive muitos autores que tratam da eclesiologia, né? E aí tratam de ministério de pastores e diáconos, eles fazem sempre uma correção, que é, muitas pessoas acham que o ministério de visitação é prioridade do pastor, a ideia de visitar todos os irmãos. Né? E muitos autores colocam essa responsabilidade sobre os diáconos. Porque o diácono ele tem que estar visitando todos os membros para saber justamente da necessidade de cada um. O pastor ele tem o principal objetivo dele é discipulado. Então, naturalmente, ele foca em discipular novos convertidos. Por quê? Porque ele tem a tarefa também de proteger a igreja de falsos convertidos, de falsos mestres, enfim, de pessoas que possam entrar fazendo confusão na igreja. Então, naturalmente, o pastor ele não consegue atender a todo mundo e visitar todo mundo. E aí cabe aos diáconos também ajudar nessa tarefa, de estar em contato com os outros irmãos, e aí comunicar ao pastor se houver qualquer necessidade desse tipo, ou entrar em contato com a tesouraria da igreja, vendo a possibilidade de auxiliar o irmão financeiramente, enfim, sendo a necessidade que se apresenta. Tá? Então é muito importante isso. Ok? Primeira classificação. Ok? Então vamos para a segunda função aqui. Participar dos processos disciplinares. Nós sabemos, por meio de Mateus 18, as orientações de Jesus acerca da disciplina eclesiástica, que disciplina ela pode envolver a igreja toda em algum momento. Né? O terceiro passo é traga para a igreja o assunto disciplinar. Porém, antes do caso chegar na congregação, o processo disciplinar ele envolve um grupo mais restrito de pessoas. Começa na repreensão particular, o irmão falando com o irmão. Não tendo resolvido a questão, é preciso trazer testemunhas. E aí, neste caso de testemunhas, obviamente que essas pessoas têm que ser pessoas mais maduras na fé. Você não vai convidar um novo convertido. Uma pessoa que recém chegou na igreja, você vai levar a pessoa junto para ser testemunha no processo disciplinar. Você vai procurar pessoas mais maduras na fé para acompanhar. São pessoas que têm que ter uma estrutura emocional, espiritual, até porque o caso ele precisa sempre de muito sigilo. Você não quer que aquele caso chegue na igreja antes do tempo. Você precisa dar os passos. E aí então, irmãos, essa é uma atividade que não obrigatoriamente, mas provavelmente envolverá diáconos. Por que vai envolver? Porque o diácono ele acaba ocupando um papel de líder na igreja, assim como pastores. E aí, em muitos casos, é inclusive bom e saudável que os diáconos estejam junto com o pastor nessas questões, até para proteger o pastor de questões onde seja difícil se expor sozinho, numa repreensão mais dura, ter testemunhas juntos, para não ficar a palavra daquele que está sendo disciplinado contra a palavra do pastor. Então é importante outras testemunhas maduras. Né? E aí, naturalmente, o diácono será envolvido nessas questões.
porque acaba sendo, até pelo princípio que nós temos de 1 Timóteo 3, as qualificações, esses homens levantados serão aqueles homens que a própria comunidade já vê como uma referência e modelo de fé. Então, naturalmente, eles serão envolvidos nessas questões. Eles acabam também, de acordo com o contexto nosso, contemporâneo, participando dos processos disciplinares na igreja. Ok? Próximo. Eles também acabam tendo essa função aqui, que é de aconselhar os pastores. Quando nós lemos o livro de Provérbios, eu alistei pelo menos 3 provérbios aqui, Provérbios 11, 14, 15, 22 e 24, 6, que enfatizam bastante o valor de termos bons conselheiros. Esses provérbios falam assim, como é bom poder contar com bons conselheiros. A pessoa rodeada de bons conselheiros, ela é uma pessoa que deve ser grata, porque isso é muito importante. E aí quando você tem homens sérios, experimentados, maduros na fé, esses homens com qualificações para serem diáconos, inevitavelmente, eles vão ajudar o pastor e em vários momentos de tomada de decisão. Eles acabam sendo um conselho a mais, onde o pastor pode, vem cá, eu preciso tomar uma direção aqui para a igreja em algum sentido, né? O que vamos fazer neste ano? Aconselhamento com essas pessoas. É com eles que os pastores vão acabar conversando. Irmãos, eu quero ouvir vocês. Vocês estão aí acompanhando a igreja até muitas vezes mais de perto que o próprio pastor individualmente. Então, o que você acha disso? Como devemos conduzir aqui? Acabam sendo também conselheiros de pastores. Aqui mais uma função. Essa eu acho muito importante, irmãos. Eles devem zelar pela decência e ordem na igreja. Muitas vezes, irmãos, os pastores eles estão no púlpito, eles enxergam coisas na igreja, mas eles não têm condição de sair de lá naquele momento e dizer para alguém, olha, irmão, a maneira como você está procedendo no culto não é uma maneira que louva a Deus, né? Poder exortar naquele momento. Os diáconos, eles têm que atuar como auxiliares dos pastores nesta manutenção de ordem e decência. Imagina só, nós estamos aqui no culto. E aí, a porta é aberta. Aí entram algumas pessoas para dentro do culto que são de outra denominação, uma outra realidade de cristianismo, de evangelicalismo, que não seja a fé reformada. Neopentecostais, digamos assim. Nós sabemos a maneira como eles se portam no culto, né? E aí eles entram aqui, e já no louvor começa um rodopiar aqui no meio. Gritar e aleluia e coisa. Como é que o pastor faz nesse momento? Então aí cabe aos diáconos chegar com amor, obviamente, né? E repreender aquela pessoa. Né? Eles são auxiliares nesse sentido. Os diáconos eles têm que estar atentos a cada culto, a todo domingo, observando o andamento do culto. E, se preciso, repreendendo pessoas de maneira amorosa que, por acaso, se comportem mal em algum momento ou de forma inadequada. Ok? Alguma dúvida nesse sentido? Importante isso, irmãos. Importante termos essas tarefas bem delimitadas, né? Isso traz uma organização, né? Isso ajuda, olha, aqueles homens escolhidos, eles sabem que eles têm que estar atentos ali, né? Eles sabem que eles já vão estar preocupados com isso também. Seguindo. Resolver problemas de ordem econômica administrativa. Talvez essa seja a grande necessidade da nossa igreja atualmente, por exemplo. Né? Ajudar o pastor nessas questões. Resolver problemas, né? Fazer algum serviço nessa área, a questão de contabilidade, cartório, enfim, tudo aquilo que for preciso, né? É claro que tem irmãos que ajudam informalmente nessas questões, né? Sempre há pessoas dispostas, mas é bom que haja certo isso, né? Que a gente saiba quem são essas pessoas e quem são os responsáveis, até para que quando surge algo, não venha direto para o pastor, mas que já siga direto o caminho daqueles homens que servem nisso, né? Então, precisa instalar um negócio, precisa...
Quem vai organizar, quem fica com a chave da igreja? Não é o pastor, é o diácono. Né? Tem que organizar a escala de alguma coisa. Os diáconos. Né? Eles fazem essas questões auxiliando o pastor no seu trabalho. O pastor não pode fazer nunca? Claro que pode. Claro que pode. Não é algo que o pastor ele vai simplesmente tirar um tempo de folga, o tempo que ele está gastando com isso. Não. O serviço do diácono é auxílio pastoral para que ele possa, daqui a pouco, ter mais tempo de discipular mais pessoas, ter mais tempo de oração, ter mais tempo de capacitação. Mas os diáconos são levantados para isso, para auxílios nessas áreas. Também, supervisionar o procedimento, o ensino e as necessidades dos pastores. E aqui eu pergunto, quem vigia o vigia, né? Quem vigia o vigia? Se nós temos uma estrutura onde o pastor é a autoridade máxima e não existe nenhuma organização de proteção contra maus pastores, como ficam as igrejas? Né? Imagina se o pastor Fernando e o pastor Adriano resolvem abraçar a nova confissão positiva de fé anglicana dos pastores pentecostais, não sei o que. Complica, né? Quem que vai atuar contra isso? Ninguém tira o pastor dali, né? Agora, se a igreja tem bons diáconos, ela está protegida. Por quê? Porque quando os diáconos percebem que o pastor da igreja, ou ele tem mantido uma postura não condizente com a fé cristã, até mesmo escandalosa, ou tem ensinado doutrinas estranhas ao cristianismo, o grupo de diáconos ele pode se reunir e decidir o que fazer na sequência. Convocar a igreja, eles não precisam de autorização para isso. Eles podem convocar a igreja, conversar sobre isso, expor o que está acontecendo, e então marcar uma reunião com o pastor para expor isso, e tentar tratar a questão de tal forma a proteger o corpo. O pastor não é dono da igreja. São os diáconos, aquelas pessoas mais capacitadas a fazer isso. Então eles também têm que ter uma responsabilidade de estar sempre atento àquilo que o pastor ensina, a maneira como é feita, né? É eles que têm essa responsabilidade. Mas além disso, e agora do outro lado, o pastor também ele tem que encontrar nos diáconos pessoas que estejam atentas às necessidades dele. Pessoas que estejam preocupadas com as necessidades físicas, emocionais, espirituais, profissionais do pastor. Com quem que o pastor se aconselha? E se eu preciso de um conselho? Né? Graças a Deus, eu tenho o pastor Adriano aí, que diz em vira e mexe, ele passa o ouvido dele de pinico. Mas é sempre bom termos mais conselheiros, né? Então, os diáconos eles têm que estar preocupados com isso. Se eles percebem que o pastor ele tem enfrentado algum problema nessas áreas, né, percebe, o pastor Adriano anda sempre meio triste, deixando ele preocupado, o diácono vai lá e conversa. E aí, mano, tá precisando de alguma coisa? Tem algo que a igreja possa te ajudar, te auxiliar? O que a gente podia fazer por você? O que está precisando? O que está te incomodando? Os diáconos eles têm que estar ali, atuando de maneira a oferecer sempre apoio, né? O pastor não pode se sentir nunca sozinho, né? Uma vez eu escutei, se não me engano, acho que foi o pastor Pedro. Ele disse que não há nada pior do que um pastor se sentir sem apoio na congregação, ou sentir algum tipo de oposição contra ele. Então cabe aos diáconos estar atento a isso também, né? E ser sempre encorajadores, pacificadores, como eles têm que ser, né? E sempre preocupados com a necessidade da igreja, que inclui as necessidades do seu próprio pastor. Às vezes o pastor ele fica esquecido nessas questões, né? O pastor ele tem que estar sempre bem, espiritualmente bem, emocionalmente bem, né? Ele tem que estar sempre alegre, contente, saltitante, pronto para pregar no domingo. Mas nem sempre isso acontece. Então é bom quando a gente pode conversar com alguém, desabafar e ter pessoas para até mesmo orar pela gente. Então essa é uma função, supervisionar o procedimento, o ensino e também as necessidades dos pastores. E aí, por fim, irmãos, tem essa questão que é bem tradicional. Os diáconos são aqueles que cuidam da ceia do Senhor, que servem as mesas, né?
Isso aqui também, irmãos, tradicionalmente na igreja tem sido sempre assim, mas isso não é necessariamente. Não é uma obrigatoriedade. O diácono tem que preparar, fazer os preparativos, né, cuidar dos preparativos da ceia. Né? Tradicionalmente tem sido os diáconos os responsáveis por isso, mas não necessariamente precisa ser. Tá? Mas normalmente como é uma questão de auxílio, né, ao pastor, normalmente são os diáconos que trazem o pão, trazem os elementos, que preparam, deixam tudo pronto, né, para a ceia. Então essas são algumas das funções, irmãos, que podem ser desempenhadas pelos diáconos. Podem. Por quê? Porque vai variar de acordo com a necessidade. Se alguma dessas necessidades se apresenta na igreja, os diáconos têm que tomar frente e buscar resolver essas questões. São questões relacionadas ao nosso contexto contemporâneo. Certamente aqui a gente poderia encontrar outras funções que também se encaixariam. O que precisa ficar bem claro é o princípio. O princípio principal de auxílio pastoral em qualquer necessidade que se apresente fora daquele escopo de ensino da palavra e da oração. Então, qualquer necessidade que se apresente na igreja fora desse escopo é uma incumbência dos diáconos. É uma responsabilidade deles de atender. Né? Obviamente que dentro da possibilidade das limitações. Né? Casos e casos. O pastor ele vai muitas vezes auxiliar também. Isso não tem problema. O problema é quando fica tudo nas costas do pastor e aí acontece aquilo que aconteceu em Atos 6. Mesmo os apóstolos, eles não estavam fazendo bem aquele trabalho, ao ponto de haver reclamação. Então isso em algum momento pode acontecer dentro da igreja. O pastor não dá conta de tudo e aí começam reclamações. E aí vem os diáconos, então, e suprem essas necessidades. Ok? Alguma dúvida aqui? Então, irmãos, para concluir, eu deixo aqui aquilo que eu considero ser o aspecto mais importante para a garantia da saúde da igreja local, que é providenciado pelos diáconos, que é a igreja que conta com um bom conselho diaconal estará protegida dos ataques de falsos pastores. É para ver a importância desses homens. Não são homens de segunda categoria. A função dos diáconos ela é vital para a saúde da igreja. Tá? Sem eles, é bem difícil que uma igreja cresça de maneira saudável. Porque a partir do momento que cresce, apresenta-se mais e mais necessidades ao ponto que não há mais condições de atender. O pastor não consegue mais atender essas necessidades. Pastor? Primeiro, pessoas sentem-se dispostas a querer ser diáconos. Eles são candidatos ou os diáconos são eleitos. Pergunta 1. Pergunta 2. Uma vez que eles são eleitos pela igreja, como a gente parece na lei, eles podem rejeitar. Tá. São assuntos que eu trataria na próxima semana por causa das classificações, das qualificações, tá? Mas eu vou já adiantar porque é uma pergunta importante e eu acho que, se não me engano, acho que o Lucas fez algo parecido, né, Lucas? A mesma pergunta, né? Certo. Então, assim, a igreja é que elege. Ela elege com base naqueles critérios. Por isso a importância da igreja saber os critérios, saber como escolher. Isso precisa ser enfatizado bastante antes de fazermos a escolha. A partir do momento que a igreja elege, ela dispõe os nomes daquelas pessoas que consideram ter as características, essas pessoas elas podem recusar. Elas podem recusar, porque às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes a pessoa não se sente preparada em relação àquilo lá. Então ela pode negar. Agora, qual é o ponto de alguém negar o serviço do diaconato? É que se a igreja, ciente das qualificações, levanta uma pessoa, é sinal que Deus deu dons para ela naquela área. Aí ela tem que avaliar qual é a motivação pela qual eu estou negando o convite. Porque se Deus está lhe dando capacitação e as pessoas estão vendo as marcas de um diácono em você, o que é mais importante nessa vida? Servir a Deus ou servir a seus próprios interesses? Então esse é o primeiro ponto, na hora de negar o convite. Né? A segunda questão, tu perguntou qual que era mesmo? As duas? Tá.
Reforço, é muito importante nós estarmos bem claros das qualificações. Nós veremos na próxima semana os requisitos bíblicos para isso. Além disso, depois desses nomes serem levantados, eles não são automaticamente declarados diáconos com base em imposição de mão dos pastores. Eles passam por um tempo de treinamento. O texto vai nos mostrar que eles precisam ser experimentados. Tá? Então nós vamos ter aí 1 ano, pelo menos, ou até 2, eu acredito que 2 seria melhor, de experimentação, tá? Para então serem nomeados de fato diáconos. Tá? Eles precisam ser experimentados na função. Então não é de qualquer jeito, né, irmãos? Não é nada acelerado, não precisa ser rápido. Né? É a mesma coisa para fazermos novos membros. Né? Nós não precisamos ter pressa. O que nós precisamos é, biblicamente, fazer as coisas. Né? Alguma outra dúvida? Não? Era isso? Então, beleza. Semana que vem nós vamos aqui ver os requisitos bíblicos. Tá? E aí eu acredito que mais provavelmente não vai dar num encontro só, a gente vai ter que fazer mais um nesses requisitos. E aí a gente encerra esses estudos. Então, um bom resto de semana a todos. Até domingo, se Deus quiser.